Bruno, você como militante LGBT, da causa LGBT, como é que você percebe a relação que setores da esquerda têm com o movimento LGBT de Israel, por exemplo? Bom, o problema é que não tem relação, né? Eu acho que o principal problema é que justamente pela política do BDS, do bloqueio contra Israel, a esquerda perde a possibilidade de ter um diálogo com o movimento social, tanto israelense quanto palestino, com os setores da esquerda, tanto israelenses como palestinos. De certa forma, o bloqueio funciona como um cordão sanitário que protege uma narrativa muito fechada, muito dogmática, que se houvesse esse diálogo, se houvesse esse encontro, essa narrativa começaria a se desfazer, né? Então, o bloqueio impede que esse diálogo seja feito. E aí a gente não fica sabendo de um monte de discussões muito ricas que estão sendo dadas na sociedade israelense e na sociedade palestina. E de muitas situações que estão acontecendo no resto do Meio Oriente, porque geralmente a esquerda só olha para o conflito israelense e palestino e não olha para toda uma série de tragédias que estão acontecendo no Meio Oriente, que são muito sérias. Você pode dizer que há um problema de antissemitismo na esquerda brasileira? Qual é o limite, qual é o tamanho desse problema? Como é que a gente pode perceber o tamanho desse problema de verdade? Sim, eu acho que é um problema de antissemitismo, sim, sem nenhuma dúvida. A gente tem que começar pensando que tem diferentes formas de antissemitismo, né? Você tem um antissemitismo de tipo racista, né, que é identificável no discurso nazista e que, de certa forma, é irmão do supremacismo branco, que é a ideia da superioridade de uma raça sobre a outra, né, o que é absurdo, inclusive, porque o povo judeu não é uma raça, né, até o conceito de raça é um conceito totalmente ultrapassado. Há um antissemitismo de cunho religioso, né, que tem a ver na religião cristã com essa ideia de que os judeus mataram Jesus Cristo, ou para os muçulmanos que não aceitaram o profeta. Há um antissemitismo que tem a ver com teorias da conspiração, com a ideia da traição do agente estrangeiro, com o estereótipo do judeu como, de forma extremamente preconceituosa. E eu acho que há, no antissemitismo de tipo racialista ou de tipo religioso, é mais exclusivo da ultradireita. Você não vai encontrar isso na esquerda, você não vai encontrar nenhum caso disso na esquerda. Agora, você vai encontrar muita teoria da conspiração. Você vai encontrar muita ideia de traição de agente estrangeiro, você vai encontrar muito estereótipo e muitas vezes isso é disfarçado, esse antissemitismo é disfarçado através da palavra antisionista, do conceito de antisionismo, que na verdade não é que toda pessoa que seja contra o sionismo seja antissemita, isso não é assim. Mas, de fato, quando você escuta os discursos das pessoas autoproclamadas antisionistas na esquerda brasileira e latino-americana, o que você vê na maioria, na imensa maioria dos casos, é primeiro que não fazem a menor ideia do que esse sionismo seja, né? Que não sabem do que estão falando, e segundo, que estão usando essa expressão como um eufemismo politicamente correto para disfarçar o que na verdade é preconceito antissemita. Você acha que a situação, hoje teve uma nota no PSOL que acabou recolocando a posição do PSOL como a posição tradicional do partido, né? Sim. Você acha, como é que está a situação hoje do PSOL nesse sentido? E você acha que é possível retomar o debate sobre sionismo no PSOL como tinha sido feito? O debate já está acontecendo, né? E essa nota da direção nacional, de certa forma, foi uma reação a esse debate que está acontecendo. Foi uma reação daqueles que não querem que esse debate aconteça. A gente teve, principalmente a partir do início de 2016, com a viagem do deputado Jean Willis a Israel e Palestina, que pela primeira vez um parlamentar de esquerda com 145 mil votos, o sétimo mais votado do estado do Rio de Janeiro, uma figura importante da política brasileira, que milita na esquerda, não só foi a Israel e a Palestina, como publicamente se colocou contra o BDS e se colocou contra a narrativa que até então era dominante nos partidos de esquerda. Isso provocou, de certa forma, uma polêmica, um debate muito forte. No ano passado, os congressos do PSOL, o Congresso do PSOL do Rio de Janeiro, que é a regional mais importante do partido, teve uma votação com relação a uma proposta de resolução na mesma linha dessa nota que a Executiva Nacional fez, e essa resolução foi derrotada por imensa maioria da militância. Por quê? Porque pela primeira vez teve debate sobre isso. Até então o que acontecia é que a maioria da militância do partido está preocupada em muitos outros assuntos e há uma pequena minoria que tem uma posição muito fanatizada sobre isso e que impõe a sua narrativa sem debate. Teve debate, isso mudou. No Congresso Nacional houve uma decisão de acordo das principais correntes do partido de excluir da resolução sobre política internacional com os israelenses e palestinos a partir da convicção de que o partido precisava fazer um debate de verdade, um debate profundo, não lançar uma nota
aprovada num congresso, em que a maioria das pessoas que levantassem o crachá nem sabiam do que estava falando, mas fazer um debate profundo, organizar seminários, organizar atividades de formação política, escutar, ouvir as diferentes vozes, convidar pessoas para falar sobre o assunto e chegar a uma conclusão que poderá ser comum ou não, né? Essa nota nacional, de certa forma, foi uma reação a isso, uma tentativa de interditar, de impedir que esse debate aconteça. Foi um desespero. Foi um desespero, eu sou otimista. Eu acho que o debate está acontecendo. Eu contava ontem, eu fui convidado pelo Instituto Brasil-Israel para participar de uma palestra conversando sobre esses assuntos aqui em São Paulo. E eu contava ontem que um grande amigo meu que faleceu, um ativista espanhol, ativista do movimento LGBT, Pedro Cirola, a quem eu dediquei meu último livro, O Fim do Armário, ele em determinado momento me contou, ele era militante do Partido Socialista Operário Espanhol, né, do PSOE, ele era muito amigo do ex-presidente Rodríguez Zapatero, e ele me disse, olha, teve um momento da história em que nós precisamos explicar para os nossos companheiros da esquerda espanhola que não dava para você ser de esquerda e você ser homofóbico, que não dava para você ser de esquerda e você ser machista, misógino, racista, não dava, isso era uma contradição interna. Bom, eu acho que a gente está, já há muito tempo, passou da hora de a gente compreender que não dá para ser de esquerda e ser antissemita. Isso é uma coisa que a esquerda historicamente entendia, né? E se você estuda a história, inclusive a história da fundação do Estado de Israel e a maneira em que a esquerda mundial se posicionou diante desse fenômeno no início, você percebe que isso a esquerda entendia no passado. Por algum motivo que deverá ser estudado, a parte da esquerda perdeu essa convicção, né? E acho que a gente tem que fazer esse debate de novo, é necessário. Muito obrigado. Ótimo.